Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de Comunicação e Linguagens. Hoje iremos iniciar o nosso PET volume 6. Então vamos lá? Sejam bem-vindos à nossa primeira semana. Nessa semana iremos trabalhar o infográfico, que é um tipo de texto que serve, gente, que é utilizado muito para explicar ou informar sobre um determinado assunto, tá? Serve para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais gráficos. O infográfico, ele acompanha um texto funcionando como um resumo didático e simples do conteúdo escrito. Tem por objetivo apresentar informações complexas, mas de maneira clara e rápida. Ou seja, o infográfico, ele simplifica as informações de maneira visual, a fim de quê? De atrair os leitores. São utilizados com frequência na mídia impressa e digital, tendo como principal função, né, informar o leitor sobre determinado assunto. Para interpretar os dados informativos em um infográfico, é preciso uma boa leitura e nos atentarmos para os detalhes, tá bom? Logo abaixo temos assim, ó, como fazer o infográfico em 5 passos simples. O primeiro, defina o tema principal. 2, responda perguntas sobre o tema que fornece informações como o que, qual. 3, responda perguntas sobre o tema que forneça conhecimento, como por quê. Escolha imagens ou desenhos para ilustrar o tema, é o nosso quarto item. E o 5, né, ou seja, o quinto, use sua criatividade e crie seu infográfico. Vamos agora para um exemplo de um infográfico, né? Na nossa atividade 1, temos um exemplo de infográfico e pediu para nós fazermos a leitura. Então, você vai pausar, fazer a leitura e iremos fazer as devidas correções. Podemos observar que esse infográfico tem as características que mencionamos anteriormente. Olha, ele vem com as informações todas bem visíveis. Ele apresenta ilustrações, imagens que nos faz entender melhor do que se trata esse infográfico, qual que é o assunto dele. E justo na primeira atividade tem essa pergunta: qual que é o assunto desse infográfico, desse tipo de texto aí? Os segredos para montar um prato verdadeiramente saudável. Então, esse infográfico traz as informações sobre como que a gente pode comer melhor, né? Comer mais saudavelmente. Lá na letra B, pediu para a gente fazer um quadro, separando os alimentos saudáveis e não saudáveis de acordo com esse infográfico, tá bom? Então, o nosso quadro ficou assim. Alimentos que devo comer mais, olha lá no infográfico, 50% eu tenho que colocar no meu prato vegetais crus e cozidos, como couve-flor, aí cita exemplos, brócolis, beterraba, tá? E os 25, mais os 25, ou seja, a metade do restante do prato, vai ficar com os carboidratos, né? Que são arroz, massas, batatas, tá? E as proteínas, que é a carne, é o frango, tá bom? É o feijão. Aí são as proteínas aí animal. Beleza? Agora, pessoal, os alimentos que a gente deve atentar e comer menos, ingerir menos. Dê uma dica da questão da bebida, que bebida durante as refeições não é agradável, não é bom, tá bom? E também as gorduras saturadas, como óleos, frituras, bolachas, sabe? Sabe esses biscoitos recheados? Tem até a ilustração deles aí.
não é algo que você pode ficar comendo sempre, né? Ah, professora, esse infográfico aí eu não sigo ele não. Mas olha que interessante, né? Vamos nos atentar à nossa saúde, né, pessoal? Não quer dizer que você deve ficar sem comer aquele biscoitinho bacana, né, que você gosta. Mas você deve diminuir. Sempre numa alimentação saudável, você deve perceber que há sempre o que? Um equilíbrio, não é isso? E também devemos comer menos sal, né? E produtos calóricos e de baixo valor nutritivo. Então, tudo isso aí foi retirado do nosso texto informativo chamado infográfico. Olha aí que bacana. Nós temos agora a leitura de dois textos, tá bom? O primeiro texto se chama Menor Preço. Sim, às vezes o preço do alimento não revela se este contém maior ou menor fontes de vitamina. Há produtos de segunda linha que são produzidos em alta escala com a mesma matéria-prima, só muda a marca. O texto 2 é chamado Saudáveis. Então vamos ler. O aumento mundial do preço dos alimentos tem diversos efeitos negativos que vão além do impacto direto na renda de cada família. A saída natural é consumir frutas, verduras e legumes da estação, uma vez que, além de mais baratos, eles servem para variar o cardápio, sem perda qualitativa de nutrientes. Quem não se enquadrar a essa nova realidade paga mais caro e nem sempre tem a garantia de ter um produto saudável. A pergunta é: a partir da leitura desses dois textos, é possível afirmar que, letra A, no texto 2, há um incentivo ao consumo de alimentos saudáveis produzidos em cada estação. Isso é verdade, não é, pessoal? Na letra B, no texto 2, os alimentos saudáveis são considerados caros e sem garantia de serem nutritivos? Incorreto. Na letra C, nos textos 1 e 2, encontram-se opiniões divergentes sobre os preços? Não. E na letra D, nos textos 1 e 2, os altos preços dos alimentos são definidos por suas marcas? Não mesmo. A alternativa certa aí é a letra A. Nossa atividade 2, nós temos um outro infográfico, só que esse é falando sobre a obesidade no Brasil. Vamos nos atentar então aos detalhes. Temos aí uma imagem bem suculenta de fritas com aquele hambúrguer, né? Deu água na boca. Mas como se trata da obesidade, ele está representando, né, a questão de pessoas que constantemente estão sempre optando por esse tipo de alimentação e acaba não fazendo exercícios, então acaba acarretando em ficar mais gordinho mesmo, acumulando muita gordura, né? No caso aqui, nós temos aí alguns dados, tá? Falando que 52,5% dos adultos brasileiros estão acima do peso, tá? Onde 7,3% são crianças menores de 5 anos, né, que estão obesas, e 33,5% são crianças de 5 a 9 anos que estão obesas. Olha aí os dados, tá bom? A pergunta é, através dessa análise do texto, dar-nos argumentos para afirmar o quê? Afirmar que há uma inadequação da linguagem quanto ao público? Não. Há uma discordante relação entre a imagem e os dados? Não, a imagem tem tudo a ver, né? Há uma preocupação evidente com a persuasão do público. O que é persuasão? Persuasão é você convencer o público daquela ideia. Há essa preocupação? Sim, porque quando se tem um infográfico e se trata de um assunto,
o principal objetivo que podemos identificar, até que a gente já mencionou, é a questão de levar informação. Ou seja, então, esse infográfico nos alerta quanto à obesidade no Brasil. Então, podemos afirmar isso desse texto. Ok? Então, é a letra C que está correta. Aguardo vocês para a próxima aula, hein? Fiquem com Deus.